Olá, aqui é Rose Brito, do canal Consciência Despertada, e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano, de Barbara Ann Brennan. Hoje nós vamos iniciar a sexta parte do livro. Vamos lá. Sexta parte, a autocura e o curador espiritual. Médico, cura-te a ti mesmo, Jesus. Introdução, transformação e autorresponsabilidade. Você e somente você é responsável pela sua saúde. Se tem um problema físico, precisa tomar a decisão final de obedecer a um determinado tratamento. Tome-a, porém, com o maior de todos os cuidados. Para início de conversa, você tem para escolher uma vasta coleção de ajudas que se acham ao seu alcance. Por quanto tempo obedece a um tratamento quando não pode dizer se ele está ou não surtindo efeito? Em quem confia? Essas perguntas só podem ser respondidas depois que você fizer uma busca profunda do que lhe convém. Se não confia num diagnóstico, não há nada de errado em solicitar uma segunda ou uma terceira opinião, ou mesmo uma técnica inteiramente distinta. Se se sente confuso a respeito do que lhe disseram a propósito do seu mal, faça mais perguntas ao médico, consulte livros, procure conhecer aquilo que está envolvido, cuide da saúde. Acima de tudo, não se deixe cercar por um prognóstico negativo. Considere-o antes uma mensagem que lhe recomenda olhar mais atentamente para si mesmo e mais amplamente para os métodos alternativos disponíveis. A medicina ocidental comum tem inúmeras respostas, mas não as tem todas. Se ela não se mostrar eficiente na cura de determinada doença, procure-a então em outro lugar. Cubra todas as bases. Ficará surpreso com a quantidade de coisas que pode aprender a respeito de si mesmo e da sua saúde. Essa procura lhe modificará a vida de maneiras que nunca esperou encontrar. Conheci muitas pessoas cuja doença acabou por trazer-lhes grande alegria, compreensão e apreciação profundas da vida e realizações que não tinham sido capazes de levar a cabo antes de ficarem doentes. Se pudéssemos, pelo menos, mudar a nossa atitude em relação à doença numa atitude de aceitação e compreensão de que esta nada mais é do que uma mensagem destinada a ensinarmos, aliviaremos boa parte do medo que lhe botamos, não somente no nível pessoal, mas também em escala nacional ou global. Nesta sessão, apresentarei sugestões sobre o modo com que você pode manter a saúde, incluindo práticas diárias, entre as quais poderá escolher as que mais lhe agradam, bem como comentários sobre dieta, espaço e vestuário. Acima de tudo, porém, você precisa de amor para conservar a saúde. O amor próprio, o maior dos curadores, também requer prática diária. Capítulo 25. A face da nova medicina. O paciente vira curador. A maneira que se modifica a nossa visão da doença, modifica-se também a nossa forma de tratá-la. À proporção que nos tornamos mais eficientes no diagnosticar e tratar a doença, podemos individualizar melhor nossos programas curativos. Sendo único, cada indivíduo requer uma combinação
ligeiramente diversa de agentes usados no processo de cura. Cada sessão de tratamento é diferente. O curador há de estar preparado com uma grande base de informações, muito amor e um bom contato com os guias espirituais no tratamento e na canalização. À medida que passamos para o modo mais requintado de efetuar o tratamento, a prática se converte em arte. Aqui está a anamnese pormenorizada de um paciente com o qual trabalhei por mais de 2 anos, que demonstra o que, ao meu parecer, é uma vista de olhos dada no que nos reserva o futuro. Escolhi David porque o seu trabalho ilustra todos os níveis e fases do tratamento. Mostra que o tratamento profundo penetra na estrutura da personalidade, quando feito por um longo período de tempo. Disse Heioan que a substância precisa, tomada na quantidade precisa, no momento preciso, age como substância transformadora. Nessa anamnese, emprego uma combinação de imposição de mãos, acesso direto à informação e análise psicodinâmica. Tudo isso combinado com a própria iniciativa e autorresponsabilidade do paciente, não somente debelou a doença, mas também provocou mudanças drásticas em sua vida, que só foram possíveis porque o paciente assumiu responsabilidade pela própria cura. O descobrimento da causa indicadora da doença é sempre a chave do tratamento, para a qual o acesso direto à informação é sempre um instrumento inestimável. No caso em tela, discute-se a causa da doença do ponto de vista da circunstância da vida física, da psicodinâmica envolvida, dos sistemas de crença do paciente e do seu plano de vida espiritual. O tratamento de David. David cresceu na Califórnia. Seus pais eram psicólogos. Ele amava o oceano, o surf e o sol. Recebeu um diploma de cinesiologia da Universidade da Califórnia e logo começou a lecionar. Mais tarde, passou algum tempo na Índia, onde se apaixonou por uma americana, Anui, e também ficou muito doente. O casal voltou para os Estados Unidos. Nos 4 anos seguintes, a busca de uma cura levou-o a percorrer o país, onde recebeu vários diagnósticos, desde uma possível mononucleose, uma hepatite crônica persistente e o vírus desconhecidos, até o está tudo na sua cabeça, não há nada errado com você. Nesse meio tempo, sua energia diminuía rapidamente, sendo-lhe cada vez mais difícil trabalhar. Na ocasião em que chegou ao meu consultório, sua energia daria para mais 1 ou 2 dias, no máximo. Depois, desapareceria e ele passaria 1 ou 2 dias na cama. David entrou no consultório com o campo da energia que se vê na figura 25.1. O problema mais óbvio e mais grave residia no chakra do plexo solar, que estava lacerado e precisava ser cozido de novo para voltar à forma normal em todas as camadas estruturadas do campo, incluindo o 7º. O segundo problema era a distorção do primeiro chakra, inclinado para a esquerda e bloqueado. Disso decorria falta de capacidade para levar energia ao sistema energético através do chakra da base. A combinação de um terceiro chakra rasgado, pelo qual vazava energia, e o primeiro chakra obstruído redundava no sistema de energia quase vazio.
Essa depressão era muito sentida fisicamente, porque o primeiro chakra metaboliza a maior parte da energia associada à força física, como vimos no capítulo 11. Além desses problemas, a aura também mostrava um esvaziamento e uma fraqueza do segundo chakra, associado não só à função sexual, que se achava deprimida, mas também ao sistema de imunização. Existe um centro linfático ali localizado. O centro do coração revelava uma obstrução profunda dentro do seu vórtice. Ele também se associa ao sistema de imunização através do timo. A obstrução localizava-se nos 2 primeiros terços do trajeto da espiral do chakra do coração. Todas as vezes que vi essa configuração em pessoas, estava ligada a uma questão que dizia respeito à relação do indivíduo com Deus e a sua crença tocante à vontade de Deus. Aí aqui tem a figura 25.1. Voltaremos ao assunto mais tarde. O centro da garganta, vinculado à comunicação, à autorresponsabilidade e também ao dar e receber, estava insuficientemente carregado. O terceiro olho se achava obstruído e bloqueado em todo o percurso que se aprofunda pela cabeça dentro até a glândula pineal. O chakra da coroa se mostrava fraco e insuficientemente carregado. Toda a aura se apresentava esvaziada. Examinando os órgãos, encontrei grande quantidade de obstruções e energia escura no fígado, onde se viam camadas manchadas, uma de um verde escuro viscoso, era de um amarelo feio e mais profundamente, perto da coluna, áreas quase negras. A própria matriz etérica do fígado estava lacerada e deformada. Fazendo uma inspeção mais cuidadosa, vislumbrei múltiplos organismos infecciosos, alguns com tamanha aparência de bactérias, outros parecidos com vírus. Esses organismos se espalhavam por toda a área abdominal média, incluindo o pâncreas, o baço e o aparelho digestivo. Acima do pâncreas, um pequeno vórtice girava rapidamente, emitindo um som agudo e estridente. Essa configuração, por via de regra, se associa a problemas de metabolismo do açúcar, como diabetes ou a hipoglicemia. O campo global estava insuficientemente carregado e fraco. Em lugar de bonitos e brilhantes, os raios de luz vindo da sexta camada eram fracos e sem brilho. Aquele, sem dúvida, era um homem muito doente. Ao estudioso de tratamento sugiro, nesse ponto, que pare de ler, analise o campo e elabore um plano de tratamento que pretende seguir, por onde começar. Você usaria toda a energia que lhe fosse possível introduzir no sistema a fim de carregá-lo? Por que sim ou por que não? Em que momento consertaria o dilaceramento da sétima camada e por quê? Qual imaginaria que fosse a causa iniciadora dessa doença e como ela se manifesta no campo áurico? Será esta uma recuperação rápida ou lenta? Por quê? Todas as perguntas serão respondidas na descrição seguinte do processo de cura que ocorreu. A sequência do tratamento. Primeira fase: clareamento, carregamento e reestruturação do campo. Pela primeira vez em diversas semanas, o tratamento se concentrou em proceder primeiro à quelação do campo, ao endireitamento do primeiro chakra e, depois, vagarosa mas seguramente,
a solução do problema na área do terceiro chakra. Eu, às vezes, me quedava sentada durante meia hora ou 40 minutos com as mãos sobre o fígado e a área do terceiro chakra de David. Era impossível carregar a aura com muita força por causa da fraqueza na área do terceiro chakra. Uma carga forte de energia poderia rasgá-lo mais ainda. Foi relativamente fácil, nessas semanas, endireitar e clarear o primeiro chakra. Isso foi feito sistematicamente, ao passo que a maior parte da concentração em cada tratamento se fazia na área abdominal média. O conserto das lacerações do campo áurico levou muito tempo, por serem muito grandes as mudanças necessárias. A aura não podia ser carregada plenamente porque o dilaceramento do terceiro chakra aumentaria ou deixaria vazar mais energia se uma carga forte fosse mandada através dele. Toda vez que David chegava, procedíamos àquela ação. Carregávamos e consertávamos parte da área do terceiro chakra. Colocávamos um selo ou uma bandagem temporária sobre o rasgão e deixávamos que ele se curasse durante a semana. Na semana seguinte, fazíamos um pouco mais. A cada semana, eu me aprofundava mais no campo para consertar a estrutura da aura, primeiro limpando, depois reestruturando num processo gradativo. Fazia-se necessário consertar primeiro a estrutura do nível etérico, depois o nível etérico padrão do fígado e de outras estruturas anatômicas daquela área, assim como o chakra. À proporção que passavam as semanas, a energia de David passou a nivelar-se. Em vez de passar por fases de subidas e descidas rápidas, parou no nível baixo, mas constante. Isso não pareceu progresso para ele, mas pareceu para mim. Pude ver o campo reajustando-se lentamente. Em lugar dos vigorosos saltos mortais de energia causados pelas tentativas do campo de compensar a fraqueza e depois não ser capaz de sustentar a compensação, sua energia se uniformizava no nível real que o corpo podia manter naquelas condições. Para David, aquilo era muito desalentador. O primeiro chakra de David principiou a manter a posição corrigida e o segundo pegou de carregar-se. Finalmente, ele começou a recuperar a energia e a sexualidade e a sentir-se emocionalmente menos vulnerável. Na maior parte dos 3 primeiros meses de tratamento, Reoan se absteve de fazer comentários a seu respeito. Dizia-me simplesmente que David já tivera leituras psicológicas ou espirituais mais do que suficiente, e que isso seria o mesmo que enfiar-lhe a lei cósmica pela garganta abaixo. Por isso, me privei de fazer muita psicodinâmica nessa fase do trabalho, o que, aliás, não era a coisa mais importante para se fazer. Carregar e consertar, por exemplo, eram muito mais importantes. O curador não pode movimentar-se mais depressa do que o paciente. Finalmente, o campo de David ficou tão forte que já permitia a passagem de energia suficiente em alta vibração para consertar a 7ª camada. A essa altura, David começou a pedir mais informações. Pôs-se a fazer perguntas a respeito do significado da sua doença, a fim de entendê-la em função da situação de sua vida atual. A sequência do tratamento, segunda fase, a psicodinâmica e algumas causas iniciadas.
O interrogatório de David aconteceu quando seu terceiro chakra, a mente linear, começou a funcionar melhor. Pouco a pouco, se formou uma imagem do nível humano dos fatores causativos da sua doença. Como vimos no capítulo 8, toda criança tem fortes conexões com a mãe. Essa conexão se faz quando a criança ainda está no útero e depois do nascimento, a conexão pode ser vista no cordão umbilical áurico, que subsiste entre mãe e filho e liga os terceiros chakras de ambos. Após o nascimento, existe também forte conexão de coração, que se forma entre filho e mãe, através dos chakras dos respectivos corações. O dilaceramento original do terceiro chakra de David aconteceu numa ocasião próxima da puberdade, quando ele se rebelou contra a mãe, excessivamente dominadora e controladora. Antes dessa época, David fizera tudo o que podia para agradá-la. Os dois pais psicólogos haviam empregado mal, sem querer, seus conhecimentos de psicologia para controlar o próprio filho. A solução de David para lograr autonomia foi igual à de muitos adolescentes. Rompeu com os pais. Infelizmente, a única maneira que conhecia de fazê-lo era romper literalmente o laço que o unia à mãe. E ficou com os cordões umbilicais áuricos soltos e com um buraco na área do plexo solar. É evidente que a coisa mais natural para se fazer seria encontrar alguém com quem se ligar e, por esse modo, substituir a mãe. A essa altura, todo mundo acha que o problema reside na mãe e não no próprio filho. Desafortunadamente, ele descobriu que continuava a ligar-se a mulheres controladoras. O seu sistema de energia atraía automaticamente alguém com propensão para controlar, simplesmente por ser esse o tipo de energia a que David se acostumara a estar vinculado. Era o que lhe parecia normal. O semelhante atrai semelhante. Tais relações insatisfatórias conduziram-no à busca de si mesmo e, finalmente, a um ashram na Índia. E ele principiou a ver que o problema residia no próprio interior. No nível do coração, o quarto chakra de David, na verdade, nunca estivera fortemente ligado ao da mãe. Desde o início, ela não aceitara a pessoa que ele era. Quando se ligara a ela pelo coração, ele achara necessário tornar-se a pessoa que ela queria que ele fosse. Mas isso significava autotraição. David sentiu no fundo do coração. Todo rapaz tem um coração comprometido. Muito embora estabeleça uma conexão muito forte através do coração com a mãe, precisa aprender a transferi-la à companheira para poder tornar-se um homem completo, inclusive sexualmente. Experiência que nunca poderá ter com seu primeiro amor, sua mãe. Se não fizer conexão com o coração da sua mãe, não terá um modelo para fazê-la quando chegar a ocasião de eleger uma companheira e terá muitas dificuldades para amar. O problema de David tocante à relação era também um problema de não saber como se ligar com o amor através do coração. Isso o levou à Índia, a um guru que, no seu entender, tinha um grande coração. Por meio da experiência no ashram, David aprendeu a estabelecer a ligação com o coração. Primeiro com o guru, depois com Annie, que conheceu ali. No entanto, descobriu que, ao estabelecer conexão através do coração com o guru, também abria mão
pouco a pouco, da sua vontade. Estava tentando aprender o amor incondicional, mas começou a sentir-se traído de novo. Só que desta vez, a questão não se resumia em amar outro ser humano, senão amar a humanidade e amar a Deus. A questão não se revelou em forma de confronto entre a vontade de David e a vontade de Deus, o que se patenteou na configuração do coração no campo áurico. David descobriu que agora, que já não era um bom menino para a mamãe, estava sendo um bom menino para o guru de Deus. David e Anne decidiram partir e ele experimentou outra laceração no terceiro chakra quando se afastou do guru, mas lograra o uso do coração. Pela primeira vez na vida, achava-se profundamente ligada a uma mulher pelo coração, bem como pelos chakras do plexo solar. A busca da aceitação e do amor perfeito é muito forte na alma humana e a conduz através de muitas lições. Descobri pessoas que passaram anos vivendo numa comunidade espiritual na década de 1970. Aprenderam a abrir seus corações, mas aos poucos abriram mão de muita autonomia, exatamente como tinham feito na infância. Muitos julgaram válido experimentar um amor profundo dentro dos confins de uma comunidade estruturada antes de poderem expô-lo ao mundo por conta própria. Isso é particularmente verdadeiro se o amor profundo não foi experimentado no lar na infância, depois de haver conhecido o amor numa comunidade e de haver infelizmente renunciado ao livre-arbítrio para fazê-lo. Eles precisam agora guardar esse amor no coração e entregar-se à vontade de Deus, tal como essa se manifestou dentro do seu próprio coração, e não a definição da vontade de Deus por outra pessoa. À medida que progrediu o tratamento de David, os problemas de sua relação com a namorada, que eram crônicos, tornaram-se intoleráveis para ele. David estava mudando de maneira não compatível com as vibrações da companheira, porque ela não mudara do mesmo jeito. Os seus campos já não pulsavam em harmonia. Qualquer pessoa numa relação demorada conhece esse fenômeno. Se você mudar e sua companheira não fizer com a mesma velocidade, haverá um período de tempo em que os dois se porão a imaginar com quem estão vivendo. O outro mudará e se tornará compatível. Isso é possível se ambos viverem com paciência e amor. Em caso contrário, um deles acabará mudando. David e Anne começaram a trabalhar juntos para solucionar os seus problemas. Com muito amor e muita sinceridade, concentraram principalmente na psicodinâmica da situação. O interesse maior de David se voltara para o trabalho, a liberdade e a aquisição da própria força pessoal. Anne, contudo, desejava continuar seguindo seu guru e construir um tipo diferente de vida. Além dos cordões que crescem entre mãe e filho, as pessoas que mantêm relações umas com as outras criam cordões de energia entre si, ligados através dos chakras. Numa relação saudável, os citados cordões são de ouro claro e brilhante, equilibrados e unidos através da maioria dos chakras. Numa porção de relações, os cordões cifram-se em repetir as conexões nocivas já existentes desde a infância entre mãe e filho. Muitos cordões ligam-se no plexo solar e apresentam uma coloração escura. No processo de transformar uma relação doentia numa relação saudável, os cordões doentios precisam ser desligados, ativados
e religados no próprio âmago do indivíduo. Cordões de dependência necessitam ser enraizados de novo no indivíduo para que ele possa confiar em si. David e sua amiga desligaram aos poucos os cordões de dependência. Este é um processo deveras assustador. Sentimos-nos às vezes como se estivéssemos flutuando no espaço, sem ligação com coisa alguma. Ao fazê-lo, deixamos a segurança ilusória da rigidez e substituímos-la por uma flexível autoconfiança. Se você já passou pela experiência de um divórcio ou da morte de um companheiro ou companheira, compreenderá esse fenômeno. Muitas pessoas se referem aos cônjuges como a sua cara metade. Já ouvi pessoas consternadas dizerem que se sentem dilaceradas ou que perderam a cara metade. Num trauma grave dessa natureza, temos a impressão de que a nossa fronte foi literalmente arrebentada. Isso é verdade. Vejo a miúde os fios provenientes do plexo solar balançando no espaço depois de uma separação dolorosa como essa. A sequência do tratamento. Terceira fase. Substâncias transformadoras. Quando recuperou a sua força, David assumiu um papel mais ativo nos tratamentos. Principiou a fazer Rei-Yuan perguntas muito específicas. Perguntou-lhe que tratamento físico deveria fazer. Eu ainda podia ver os micro-organismos na sua área abdominal média. Ele precisava de alguma coisa. David ouvira falar num soro do Canadá que ajudava as pessoas portadoras de doenças debilitantes. Deveria tomá-lo? Não, respondeu Rei-Yuan. Isso talvez ajudasse um pouco, de fato, mas existe outra droga mais eficaz. E Rei-Yuan explicou-me que ela se relacionava com o remédio usado no tratamento da malária, como o quinino. Em seguida, mostrando-me uma gravura que representava uma piscina, adiantou que a primeira parte da palavra era cloro, como a que se usa na piscina. O nome da droga se parecia com cloroquinina. Cloroquina, disse Rei-Yuan. Se David a tomasse, a droga agiria no sentido de lavar-lhe o fígado. E mostrou-me uma figura do fígado de David sendo lavado com um líquido prateado, acrescentando que David poderia conseguir a droga com um médico na área de Nova York, onde morávamos. Rei-Yuan afirmou também que David não deveria tomar sempre a mesma dose, mas variá-la de acordo com suas necessidades, verificando todos os dias o quanto precisava exatamente, mediante o emprego da sua alta percepção sensorial e de um pêndulo. David iniciou a sua busca. Fiquei estupefata quando ele me apareceu no consultório na semana seguinte com um pouco de cloroquina. Eu nunca ouvia falar nessa droga. David perguntara ao médico se esse já ouvira falar numa droga como a descrita por Rei-Yuan. O médico tirou imediatamente da estante um livro em que se descreviam os empregos da cloroquina, entre os quais alguns casos de hepatite persistente, como o de David. E visto que o diagnóstico do doutor concordava com o de Rei-Yuan, ele aceitou doses normais de cloroquina. David começou a tomar a droga e a verificar diariamente a dosagem necessária por meio do pêndulo. Nos primeiros 5 dias, a droga afetou-o fortemente, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. Ele desceu às profundezas da agonia emocional, experimentou seus problemas, descritos anteriormente com muita força. Descreveu a experiência de um dia como se o tivesse passando, escavando a barriga da namorada.
Sabia que se tratava de uma ação de limpeza. Queria reexperimentar as sensações a fim de curar-se. Depois de 5 dias, interrompeu o tratamento pela cloroquina, como lhe sugeria a leitura do pêndulo. Reuan aconselhou a tomar chás de limpeza e vitaminas durante 1 ou 2 semanas depois da primeira rodada de cloroquina. Pude ver pelo campo áurico que, após tomar a droga durante 5 dias, o cólon de David, viçoso castanho amarelado, estava ficando bloqueado em razão da descarga de toxinas, ao mesmo tempo que ele clareava as infecções. Os chás de limpeza eram indispensáveis. Depois de passar vários dias sem cloroquina, David leu por intermédio do pêndulo que era o momento de voltar a ela outra vez. Voltou. Tomava por diversos dias e em seguida deixava de tomá-la por outros tantos. Todas as vezes que a tomava, descia para outra camada da sua personalidade necessitada de clareamento. E cada vez que o fazia, saía da experiência mais forte, mais vivo e mais poderoso. Cada vez que tomava a cloroquina, maior quantidade de micro-organismos lhe deixava o corpo e sua aura se fazia mais brilhante e mais cheia. Ele se achava em pleno processo de transformação. De tempos em tempos, Reuan lhe sugeria que tomasse outra vitamina ou sal de célula, como o fosfato de ferro, a fim de ajudar no tratamento. Perguntei a Reuan por que não fizera menção da cloroquina antes. Ele respondeu que David tinha o campo tão estragado que não teria sido capaz de suportar os efeitos fortes da cloroquina enquanto não tivesse completado o conserto. Na segunda fase do tratamento, quando David começou a lidar com a psicodinâmica, ele e Anne romperam diversas vezes. Juntos havia mais de uma década, tinham muita coisa para esclarecer entre eles. Aos poucos, foram se distanciando cada vez mais e, afinal, se separaram. Do ponto de vista áurico, como o chakra do plexo solar já não estava rasgado e o seu campo áurico se achava tão brilhantemente carregado, ele deixara de ser compatível no tocante às vibrações com a antiga companheira. A opção dela foi modificar-se de outra maneira, seguir o próprio caminho e criar sua nova vida. À proporção que David recobrava as forças, pôs-se a lidar com a sua relação com Deus e com a vontade de Deus. Começou a meditar, visando a encontrar a vontade de Deus dentro de si mesmo. Ao fazê-lo, principiou a clarear o poder profundo no interior do chakra do coração. Começou a entregar-se ao próprio coração. Emmanuel, 1985, dissera: o desejar de uma libertação torna a libertação mais apertada porque ela não cede à vontade, cede à cessão. A lição final para cada alma é a entrega total da vontade de Deus, manifesta em seu próprio coração. Pouco depois, David conheceu outra mulher e iniciou um relacionamento de muito apoio e sustento para ele. Quando li o relacionamento de David, vi-o suavizado pelo campo da nova companheira. Era como se só o efeito da companhia dela tivesse lhe expandido o campo áurico, ao passo que, antes disso, ele sempre contraía o campo na presença da pessoa com qual se relacionava. A sequência do tratamento, quarta fase, transmutação e renascimento. No transcorrer do último mês que trabalhei com David, principiei a ver uma configuração dentro do seu campo que nunca vira antes. Dava a impressão de haver sido desvelada
pelo trabalho que tínhamos feito. Parecia um casulo rodeando a coluna. É difícil para mim dizer em que nível do campo se encontrava, mas tudo fazia crer que aquele casulo encerrava muita energia adormecida à espera de ser aproveitada. Eu não disse nada a David a esse respeito, mas pus-me a observá-la em silêncio enquanto diligenciava clarear o sexto chakra. Todo o resto da aura estava claro e brilhante. Figura 25.1b. David se apresentou para a derradeira sessão, parecendo muito diferente. Sua aura estava 2 vezes mais brilhante e muito maior que de costume. Abrira-se o casulo. Perguntei-lhe o que acontecera. Ele respondeu que tomara uma droga popularmente denominada êxtase, ou MDMA, droga sintética da classe feniletilamina, síntese de metanfetamina e do safrole, durante o fim de semana. Depois de uma inspeção mais profunda, vi que o MDMA lhe abria o lado esquerdo da glândula pineal. O muco proveniente do terceiro olho, ali colado parcialmente por haver bebido e tomado LSD, fora removido do lado direito. Ainda havia trabalho para se fazer, mas a mudança global registrada no campo de David era assombrosa. Visto que meus reparos haviam mostrado sempre que as drogas psicotrópicas exercem um efeito negativo sobre a aura, interroguei Heyoan nesse sentido. Disse ele, isso depende de a quem toma e da configuração do seu campo no momento de tomá-la. Como o sexto chakra de David estava bloqueado, ele já lhe chegara o momento de trabalhar por abri-lo. A droga exerceu um efeito forte, mas se a pessoa precisasse concentrar-se num chakra diferente, é muito provável que o efeito tivesse sido negativo. Quando outra paciente perguntou se podia tomar MDMA, Heyoan respondeu, não, eu não recomendo a você. Em lugar disso, tome ovatrofina para fortalecer o segundo chakra que você precisa trabalhar. A ovatrofina é feita de ovários de vacas secados pelo congelamento. Ela tomou ovatrofina e teve experiências semelhantes às de David, quando este fez uso da cloroquina. Heyoan deseja enfatizar que a nova medicina lida em todos os níveis para curar a pessoa inteira. Concentra-se no destino da alma como questão principal. Que lição está sendo aprendida e como pode a pessoa aprendê-la melhor? Em última análise, a lição consiste em mostrar-lhe que você é uma centelha da divindade. Quanto mais se lembrar disso, tanto mais perto está de casa. As drogas se usam como substâncias transformadoras. Este é o seu propósito. Elas não curam a doença, ajudam o indivíduo a curar-se. A substância precisa, na quantidade precisa, nos momentos precisos, ajudam o indivíduo a transformar-se, diz Heyoan. David fez a Heyoan uma série de perguntas durante nosso último encontro, o que então se revelou acerca de sua modificação e do significado do casulo foi alentador para todos nós. David perguntou o que acontecera aproximadamente um mês antes, quando começara a sentir dentro de si mesmo uma mudança profunda que parecia permanente. Isso ocorrera quando eu começava a ver o casulo. Nessa ocasião, ele sentira que detinha o controle da própria vida, que estava começando a fluir de acordo com seus desejos. Tinha um belo relacionamento e decidiu mudar-se para a costa oeste. Heyoan disse que um mês antes, David completara efetivamente a sua encarnação.
tendo dado início ao giro final 6 anos antes, quando fora para a Índia. Aquele havia sido o último ciclo de sua existência, em que ele decidira encarnar para abrir o coração. Um mês antes, completara realmente a sua tarefa. Nessa ocasião, tivera liberdade para partir, mas decidira não o fazer, preferindo reencarnar nesse mesmo corpo. Segundo o rei Yuan, as existências futuras já se achavam expostas no campo antes do nascimento e podiam ser assumidas ao completar-se uma vida, se o indivíduo assim o quisesse, podendo fazê-lo sem deixar o corpo. Pense no quanto isso é mais eficiente, observou o rei Yuan. A energia do casulo, manifesta ao redor da coluna de David, era a consciência da energia da vida que ele estava prestes a iniciar. Rei Yuan disse mais que os 3 anos seguintes seriam gastos na integração dos níveis do seu ser num só, e que isso demandaria algum trabalho de adaptação. David teria mais energia e conhecimentos ao seu alcance quando integrasse essa energia em sua realidade. Rei Yuan sugeriu que, se David o quisesse, poderia mudar de nome, acrescentando que o futuro não teria de ser igual ao passado. Aqui está uma parte de um diálogo entre eles. David: o que significa reencarnar dentro do mesmo corpo? Rei Yuan: num sentido, e aqui precisamos apelar para uma metáfora, você se reúne com os seus guias espirituais antes do nascimento e escolhe os seus pais. Escolhe um grupo de realidades prováveis, escolhe trabalho para fazer e escolhe um conjunto de energias que construirão um corpo. Em certo sentido, você separa uma porção do seu ser maior, toma essa consciência e cria um corpo com ela. Escolhe seus pais e as qualidades físicas que deles herdará. Você se senta e escolhe tudo isso com um propósito específico. Se, numa determinada existência, completar esse propósito e alcançar certa meta, será sempre muito mais fácil acrescentar outra existência. Você simplesmente entrelaça a nova consciência, que pode ser usada no corpo seguinte, com o antigo corpo e a consciência antiga. Assim, terá feito bem o seu trabalho e, à medida que funde a nova consciência no antigo corpo, encontra muitas mudanças ocorrentes, pois está agora integrando os dois. David: eles já estão integrados? Rei Yuan: de fato, não é uma coisa maravilhosa? Quando morre, ou, como preferimos dizer, quando parte ou deixa cair o corpo e já não necessita dele como instrumento de transformação, transmutação e transcendência, você não precisa criar outro. O corpo é um instrumento, um veículo que você criou para focalizar determinados pontos dentro do eu que deseja transformar de um modo muito eficiente. Todos os sistemas do corpo são construídos precisamente para essa transformação. Você o verá no trabalho, no sistema nervoso, no funcionamento automático do corpo, até no funcionamento das células dos ossos. Descobrirá que cada porção do corpo é um instrumento delicado e belo para o uso da transformação. Não é um fardo, é um dom. Infelizmente, a maioria dos seres humanos não o compreende. Se voltarmos a usar a metáfora de sentar-se a uma mesa de conferência conosco para escolher a sua vida, você, a maior porção de você, que não está completamente encarnada, e nós precisamos dizer que você não pode fazê-lo de maneira alguma. A maior porção de você decide se o melhor lugar de que dispõe para o próximo trabalho de transformação é ou não o corpo. E quando tiver feito pleno uso desses veículos físicos, sejam eles quais forem, terá terminado o giro da vida e da morte, como lhe chamam, ou a roda das encarnações no plano físico.
Você simplesmente já não precisa desse instrumento para separar um tempo linear, nem de um espaço tridimensional que lhe facilita a visão dos pontos determinados que deseja transformar. É neste ponto que você decide, o você maior, e você é uma grande alma muito maior que uma porçãozinha encarnada. Você então decide se vale ou não a pena, digamos assim, utilizar o corpo físico. É mais ou menos como apanhar uma enxada ou um ancinho. O jardim ainda precisa ser limpo com um ancinho. Nesse caso, por que não usar o ancinho em vez de usar, digamos, a mão? David, e depois que terminamos nossos giros de encarnação no plano físico? Heyoan, a iluminação prossegue de outra maneira. Nós também nos estamos clareando e caminhando para Deus. Há um número infinito de estágios, pois, se devesse ser transportado de um nível de realidade para outro e depois para outro, você entraria num espaço infinito. Neste ponto, só pode chegar a certa altura, porque a sua capacidade de percepção não é tão vasta assim. Quanto mais iluminados nos tornamos, tanto maior é a percepção. Na realidade, não há limite para ela. O tratamento nos níveis superiores transforma-se em criatividade. Sua realidade física está agora passando para a fase seguinte, onde a transformação já não focaliza a dor. A transformação e o tratamento futuro abrangerão o movimento, a música e a arte de forma criativa. O tratamento vira criatividade à proporção que nos movemos para a luz e a retemos dentro de nós. À medida que se dissipa a escuridão e o processo de transformação torna-se mais um processo de criatividade do que de cura. Bom, então aqui finalizamos o capítulo 25 e um abraço a